Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal do Fábio Fidelix. O assunto desse vídeo será o Eric Faria, que já fez a sua estreia como comentarista em programas esportivos do Grupo Globo. Mas agora ele vai fazer sua estreia em jogos, né, com a bola rolando. E vai ser um jogo do Vasco. Eu vou contar todos os detalhes para você. Só fazer inscrição no canal do Fábio Fidelix para colaborar com a gente aí, inscrever-se, deixar o seu like no vídeo aí, porque isso ajuda bastante, né, a divulgar para mais pessoas o vídeo. É assim que funciona a plataforma do YouTube, tá certo? Bom, galera, Eric Faria, 26 anos de Rede Globo, e a gente já trouxe a informação aqui no canal do Fábio Fidelix que ele mudou de função, né? E hoje é um comentarista, né? A partir de agora ele é comentarista esportivo da Rede Globo e não mais repórter. Olha, ele deu uma entrevista para o Charla Podcast e contou muitas coisas da sua carreira e, claro, né, tudo sobre essa nova função de comentar futebol. Olha, ele vai fazer a sua estreia na próxima terça-feira, jogo da Copa do Brasil, Marcílio Dias e Vasco, lá em Itajaí, no interior de Santa Catarina, no estádio Doutor Hercílio Luz. Então, é o jogo Marcílio Dias e Vasco da Gama. A estreia em jogos, né? Ele já participou de programas esportivos do Sport TV como comentarista, no Seleção, inclusive, né, no Seleção Sport TV, apresentado pelo André Rizek. Então, em programas esportivos, já fez sua estreia. Agora, falta com a bola rolando, porque são situações diferentes, né? Uma coisa é você tá ali, naquele ar-condicionado, você comentando o jogo, analisando os assuntos, né, do esporte, os assuntos que estão na pauta no programa, o André Rizek comentando, olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Outra coisa é com a bola rolando, né, durante o jogo, no caso, Marcílio Dias e Vasco pela Copa do Brasil, porque aí, meu amigo, é o improviso, né? Você não sabe o que vai acontecer. O jogo de futebol, o evento esportivo, é o único programa de televisão que não tem script, né? Você não sabe absolutamente nada do que pode acontecer. Então vamos ver como é que vai ser o desempenho do Eric Faria. Bom, nessa entrevista lá no podcast, no Charla, né, podcast, ele falou muitas coisas, disse que está sentindo o friozinho na barriga, né, o que é normal, né? Mesmo com tanta experiência. Mas uma coisa é fazer o jornalismo esportivo como repórter, né? Entrevistando, apurando as informações, né, trazendo detalhes ao vivo ou matérias gravadas. Outra coisa é você estar numa cabine ou mesmo no estúdio, fazendo ali um off-tube, mas você acompanhando o jogo e depois ter que passar, né, para o torcedor, passar para o telespectador da TV a sua impressão, a sua análise, né? Analisar taticamente quem está melhor, quem não está, as funções dos jogadores, o posicionamento, toda essa questão tática, né? A leitura do jogo. Então são situações bem diferentes. Mas o Eric Faria disse lá no Charla que, mesmo sendo agora comentarista, ele não vai perder esse espírito de repórter, vai continuar colaborando, né? Apurando informações para o Sport TV. Aliás, esse jogo vai ser transmitido, esse Marcílio Dias e Vasco Copa do Brasil, tanto no Sport TV como também no Premiere, né? A partida será exibida. Mas será a estreia, então, do Eric Faria comentando jogos de futebol. Ele disse também na entrevista, no podcast, que os diretores da Rede Globo deixaram ele bem à vontade, né? Foi feita essa proposta, essa promoção, né, digamos assim, de repórter para comentarista, mas ele poderia ter negado, né? Ele poderia falar, não quero, vou continuar como repórter, eu prefiro, porque eu já disse isso em vários vídeos e é a realidade. O Eric Faria, nos últimos anos, acabou se tornando o principal repórter esportivo da Rede Globo, né? Na TV aberta da Rede Globo, né? Cobrindo os eventos mais importantes, como jogos de Libertadores da América, grandes decisões de Copa do Brasil. Ele estava ali, claro, acompanhando mais os times do Rio de Janeiro, ele faz parte do núcleo, né, do Rio de Janeiro, e Seleção Brasileira, jogos de Seleção Brasileira, ele estava fazendo. Quem que faz os jogos da seleção é sempre o número 1, né, o repórter principal da emissora, que já esse posto que já foi do Tino Marcos, muitas vezes outros repórteres. Eu vou lembrar aqui dos anos 80, você tinha Raul Quadros, né, Ricardo Menezes, grandes repórteres, né? Depois, acho que a partir da década de 90, final dos anos 80, o Tino Marcos começou a se firmar e se tornou aí o principal repórter esportivo da Rede Globo, fazendo grandes coberturas de Copa do Mundo, de Olimpíada, mas do futebol, né, o Tino Marcos. E depois, né, outros nomes surgiram também, Mauro Naves, né, um repórter muito importante dentro da Globo, e o Eric Faria nos últimos anos, né, com a saída desses medalhões, né, que deixaram a emissora. Alguns foram desligados, outros acabaram deixando a Globo, partindo para outros projetos, e o Eric Faria assumiu essa posição. Então ele está deixando, digamos assim,
não é bem a palavra zona de conforto, né? Não é bem essa expressão, mas ele estava ali como o principal repórter, né? Não tinha outro nesse momento para substituí-lo, digamos assim. É claro que a Globo tem a sua equipe de repórteres, perdeu muita gente importante, né? Não só na reportagem, como na narração, como também em comentários, perdeu analistas importantes, tanto na Globo Aberta como no Sport TV, né? No caso de um Maurício Noriega, né? Eu acho que jamais a Globo poderia ter desligado o Maurício Noriega, mas enfim, aí é problema da Rede Globo, a Globo deve saber o que está fazendo. Mas o Eric, então, vai fazer a sua estreia. Quero saber a sua opinião aqui no canal do Fábio Fidelix. Você acha que o Eric Faria vai ser um bom comentarista? Ele tem pinta, tem jeito de bom comentarista? Bom repórter ele é, né? Tem essa questão da torcida, que é um assunto polêmico também, né? Porque muitos dizem, né, que ele é flamenguista e vai agora comentar um jogo do Vasco. E como é que ficaria quando ele comentar um jogo do Flamengo? De repente ele comentar um clássico aí, um Fla-Flu, isso pode acontecer, né? Um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Botafogo, um Flamengo e Palmeiras, um Flamengo e Corinthians, São Paulo, Santos e tal, vice-versa, né? Um grande clássico aí que envolva o Flamengo, como é que fica isso? Cara, é complicado, é um pouquinho polêmico, é difícil até para analisar esse tipo de coisa, né? Nós temos muitos jornalistas na TV brasileira, no rádio, que todo mundo sabe para quem ele torce, né? Quem não se lembra de Roberto Avalone? Era palmeirense no Avalone e tal. Mas eu acho que o Avalone, mesmo sendo palmeirense, não tinha essa coisa, jogava Palmeiras e Corinthians. Se o Corinthians jogasse melhor e conseguisse ali um bom resultado, eu não vi o Avalone ficar protegendo o Palmeiras, pelo menos não vi. Né? Acompanhei muito a carreira do Avalone no Mesa Redonda da TV Gazeta. A gente sabe do Mauro Betting, por exemplo, que é palmeirense também, mas acho o Mauro Betting um cara totalmente imparcial quando faz seus comentários, pelo menos é isso que é a minha visão, né? A gente sabe de profissionais que são corintianos, profissionais que são são paulinos. É aquele negócio, antigamente muita gente não revelava, hoje está em moda revelar para que time você torce. Mas tem essas consequências, né? Se ele realmente é flamenguista, o Eric Faria, toda vez que ele comentar um jogo do Flamengo e por um acaso elogiar o time do Flamengo, num lance duvidoso, ele comentar que o Flamengo tem razão, né, que o lance foi bem marcado a favor do Flamengo, ou foi marcado de forma errada contra o Flamengo, sempre vai ter essa coisa, o cara é flamenguista, né? Se estiver narrando um clássico contra o Vasco, Fluminense, sempre vai ter esse tipo de discussão, mas é por isso que muitos profissionais não revelavam, né, nem comentaristas, narradores, repórteres, não comentavam para que time torcem. Sei lá, cada um tem sua filosofia, sua maneira de ser. Tem gente que até hoje a gente não sabe para que time torce, né? Um fala uma coisa, outro fala outra tal. Mas enfim, o Eric Faria, pelo que todo mundo diz, ele é torcedor do Flamengo. Eu não me lembro se ele comentou isso já alguma vez publicamente ou não, mas é o que se comenta aí nos bastidores do futebol. Mas desejo boa sorte para o Eric Faria, né? Está começando sua carreira como comentarista, depois de 26 anos na reportagem, e fará sua estreia, então, repito, próxima terça-feira, pelo Sport TV, o jogo também transmitido no Premiere. O Eric vai comentar o jogo Marcílio Dias e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Gostou do conteúdo? Deixa seu like aqui no canal do Fábio Fidelix, colabore com a gente, fazendo sua inscrição, é de graça. Se você já é inscrito, clica aí no sininho e ativa todas para receber os avisos quando pintar um novo vídeo. Valeu? Um abraço, tchau!